Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Gustavo Segre, de São Paulo, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Gustavo Fiuza continua de férias. Como os nossos programas não são mais transmitidos pelo YouTube, você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é exibido na plataforma vimeo.com/revistaoeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue normalmente nesse outro canal. Hoje é 24 de janeiro de 2023. Confira os destaques desta terça-feira. Depois de 2 anos, o Brasil volta à cúpula esquerdista da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenho, a CELAC. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, divulga pacotão de benefícios às vésperas da eleição da nova mesa diretora. E nós vamos entrevistar o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele é um dos candidatos à presidência da casa. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. E antes de começar com as notícias do dia, quero convidar você a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. Hoje nós queremos saber, você é a favor da volta do Brasil à cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC? Então entre no site revistaoeste.com e participe. Você também pode responder a enquete pelo Twitter oficial da Revista Oeste. A votação encerra às 19 horas e nós vamos divulgar o resultado logo mais ao final do programa Oeste Sem Filtro. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. Os 513 deputados federais eleitos em outubro vão tomar posse no próximo dia 1º de fevereiro, quando também serão escolhidos os integrantes da mesa diretora. Hoje, o atual presidente da casa, Arthur Lira, divulgou um pacote de bondades com o qual pretende garantir a reeleição. Entre os privilégios estão o aumento do auxílio moradia dos parlamentares, de R$ 4.000 para R$ 6.500, e o aumento do chamado cotão, cujo valor se baseia no preço das passagens aéreas entre Brasília e o estado que o parlamentar representa. Os políticos de Roraima, por exemplo, vinham recebendo R$ 45 mil de ressarcimento. A partir de fevereiro, receberão R$ 50 mil. O pretexto para a atualização foi o aumento das passagens aéreas. E para abrir nossa rodada de análise e comentários, começo com Gustavo Segre, hoje de maneira virtual. Boa noite, Segre, tudo bem? Boa noite a todos, a você, Paula, o mestre Augusto, que está de volta, Ana Paula e a quem está nos assistindo claramente. Muito obrigado pela companhia. Segre, claramente a campanha, a presidência da Câmara começou, né? Os benefícios prometidos por Arthur Lira também modificam critérios para nomeação de cargos comissionados e vão valer até para partidos que não atingiram a cláusula de barreira. Aí um pacotão de benefícios às vésperas da eleição, né? Tem que repartir dinheiro, senão a gente não vota na gente. Então, tem que sortear todos os problemas, e os problemas se resolvem com dinheiro. É por isso que, claramente, está fazendo essa operação de pacotão, para que aquele que estava na dúvida se ia ser bom ou não Lira presidente, então que possa ajudar e favorecer a determinado deputado. É normal, política pura. Boa noite, Augusto Nunes, aqui no estúdio comigo. Boa noite, nossa âncora Paula Leal. Boa noite, Ana, minha querida parceira. Boa noite, Segre. É bom estar ao seu lado mais uma vez. Boa noite a vocês que nos acompanham. Bom, é inacreditável que ainda sejam mantidos benefícios, privilégios, melhor dizendo, que foram criados para atender às carências da nova capital, Brasília, isso em 1961. Os deputados não moravam em Brasília, moravam no Rio de Janeiro, outros no estado de origem, e eles precisavam viajar. Brasília também não conseguia sequer abrigar todos os integrantes da Câmara, etc, etc. Pois agora continua. E é uma coisa tão absurda que os deputados
Paula, que moram em Brasília também ganham passagem. Então eles devem viajar de Brasília para Brasília. E ganham isso aí quando a gente vive lendo, sabendo de exemplos por países do mundo todo, em que o deputado ele se vira, se ele quer ser deputado, ele tem que se virar com o que recebe, o seu salário e ponto final. Ponto final, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio paletó, tem algumas assembleias, etc. Você só não consegue ouvir falar de supressão de benefícios. Nunca. Nunca. Isso aqui são benefícios. Tem a verba parlamentar, né? Tem o fundo partidário, fundo eleitoral, tem tudo. E é importante lembrar que tudo isso é financiado pela gente. Então, a campanha eleitoral feita pelo Arthur Lira mostra como é que se deve lidar com os deputados federais. A maioria deles, né, já que ele foi eleito. O presidente disputa com grandes chances de vitória a reeleição. Se eles usam esses métodos lá, por que vão agir de modo diferente fora do Congresso? Ana Paula Henkel, muito boa noite, fazendo dobradinha comigo de verde hoje. Seja bem-vinda. Eu já ia falar, olha, pessoal, nós não combinamos o verde, foi pura coincidência, sintonia fina. Boa noite, Paula, querida, nossa âncora querida, mestre Augusto Nunes, Segre, que bom ter você aqui mais uma vez com a gente. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha que dificuldade o Brasil, né? Cada dia que passa é uma situação complicada para eu explicar. Já basta o que eu tenho que explicar aqui, não apenas na minha casa, mas para professores na UCLA, amigos e, enfim, familiares aqui nos Estados Unidos. O nosso, eu não vou falar ordenamento jurídico, né? O nosso desordenamento jurídico, o desrespeito à Constituição, as prisões de ofício, isso tudo aí já é muito, muito difícil. O próprio fim, né, da Lava Jato foi muito difícil explicar a soltura do Lula para ser não apenas a soltura, mas agora o Lula como presidente, depois de condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, aquilo tudo que a gente sempre fala aqui. Agora tem que explicar esse tipo de situação, né? Ajuda isso, ajuda aquilo. Aqui nos Estados Unidos não tem isso, não. A nação mais próspera, mais rica, um Congresso atuante, e você tem que se virar. Você vai até Washington, lá você se vira para você, se você quiser ficar na cidade. Alguns deputados ficam nos seus gabinetes são arrumados para que eles possam ficar ali se eles moram muito longe de Washington. Então, é o respeito pelo dinheiro público, né? Porque quem está pagando tudo isso, como Augusto disse, é o pagador de impostos. Então, essa situação toda que o Lira traz coloca em xeque também o que eles combinam por trás dos panos ali, que a gente não sabe, né? Que a gente não imagina. E até quando nós vamos ter esse Estado onipotente, onipresente, seja no judiciário, seja nas leis que são passadas e discutidas a toque de caixa, mas não são respeitadas, mas principalmente o Estado enxuto com o nosso dinheiro, né? É preciso começar a cobrar de maneira enfática o seu representante, e dentro desse contexto, eu acho que é preciso, olhando para o futuro, nós começarmos a discutir o voto distrital, né? Porque aí sim nós teremos representantes ali que foram eleitos diretamente pelo seu voto, e a cobrança pode ser muito mais enfática em relação ao respeito com o nosso dinheiro. Não é dinheiro do Congresso, do Legislativo, é o nosso dinheiro. 17h55, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também fazer o seu comentário. Agora é hora de entrevista no Oeste Sem Filtro.
Em 1º de fevereiro, também serão empossados os 27 senadores eleitos e os integrantes da mesa diretora. Um dos candidatos à presidência da casa é o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que está aqui conosco. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e o senador eleito Rogério Marinho, do PL, também estão nessa disputa, que vai ser uma eleição bastante difícil. Boa noite, senador. Muito obrigada por aceitar o convite e estar conosco aqui no estúdio do Oeste Sem Filtro. Olha, Paula, muito boa noite. Uma honra muito grande, Augusto, Ana Paula, o Gustavo, estar participando com vocês desse programa, que é um programa que tem uma repercussão pela seriedade, pela independência dele no Brasil. E eu me sinto assim muito feliz em poder colaborar, poder dialogar sobre essa decisão importantíssima que vai acontecer na próxima semana no Senado Federal. Senador, começo perguntando ao senhor o seguinte: o que está em jogo na eleição da presidência do Senado? Por que esse cargo é tão importante nesse momento do país? Em primeiro lugar, o Senado é fundamental para a democracia. É uma instituição centenária que tem um papel muito importante, mas que, ultimamente, eu acho que, em termos de opinião pública, só perde mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Isso eu digo porque eu tive no mercado municipal aqui em São Paulo, tive no meu estado, vou nas feiras, e as pessoas de direita, de centro, até de esquerda, quem é contra o governo, quem é a favor do governo, está muito incomodado com um poder esmagando os demais poderes hoje. Meu modo de ver é uma interferência direta e o Senado anda prostrado. O Senado está omisso, está inerte a alguns posicionamentos, alguns abusos de de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que essa eleição é importante. Se isso vai continuar, se a gente vai continuar assistindo de camarote isso, e se a gente pode barrar os devaneios do governo Lula, que já começou muito mal, metendo os pés pelas mãos, declarações desastrosas, né? Todo dia a gente tem isso, e o Brasil vai precisar de um Senado verdadeiramente independente, de um Senado que seja a favor do Brasil, e não ligado a personalismo, porque o atual presidente já começou a trabalhar pela reeleição dele há muito tempo. É um fortíssimo candidato, a gente não pode ignorar isso. É ligado ao Lula, ao projeto do Lula, né? Tá o PT todo votando com ele. E o Rogério Marinho é um excelente nome, fez um grande trabalho no Ministério, um político habilidoso, preparado, mas está ligado também ao personalismo, né, do Bolsonaro. E eu acredito que chega de polarização, acho que o Brasil tem que andar para frente e eu espero cumprir algumas pautas de interesse da sociedade. A minha candidatura, com todo o respeito aos outros dois, mas é uma candidatura de causas da sociedade brasileira que está clamando por isso. Quem faz a pergunta agora é Gustavo Segre. Senador, boa tarde. Obrigado por nos acompanhar na tarde de hoje. Há poucas horas atrás, o senhor indicou que pediria a prisão do ministro da Justiça. Se for presidente do Senado, vai acelerar essa investigação do que aconteceu no dia 8 de janeiro e, eventualmente, a responsabilidade de parte do atual governo? Vamos lá. O senador Marcos Duval tem feito um grande trabalho nacionalmente nessa crise, nessa tragédia que aconteceu aí no dia 8 de janeiro, e ele revelou dados, inclusive foi publicado em vários veículos de imprensa, primeiro, que o governo federal foi alertado, né? Já estava no poder, não é palanque, estava no poder, e 48 órgãos, o ministro da Justiça, o próprio presidente da República, a guarda presidencial foi desmobilizada horas antes, né? Então tem muita coisa estranha que a gente precisa esclarecer. O senador Marcos Duval, eu dei um apoio a ele, às medidas, inclusive semana passada fiz uma representação na PGR contra o ministro da Justiça e contra e também com relação ao GSI, né? O ministro Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias. A questão do pedido de prisão foi ele que fez, né? Não fui eu. Ele que fez essa notificação, eu apoiei o pedido, né? E me manifestei que ele não está só nessa batalha, nós estamos juntos para buscar a verdade.
Pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu queria falar com o senhor sobre um post que o senhor fez agora no Twitter, que é uma figurinha, eu sou a favor. E aí o senhor colocou da vida desde a concepção, prisão em segunda instância, CPI da Lava Toga, fim do foro privilegiado, livre opinião e mandato para os ministros do STF. Nós já tivemos juntos na Marcha pela Vida em Washington e dentro desses 6 pontos que o senhor colocou aqui, todos são muito importantíssimos, mas eu acho que o fim do foro privilegiado, não deixar o legislativo aí tão amedrontado com as canetas do STF, eu acho que seria um dos pontos mais importantes para esse ano. O senhor concorda com isso? Deixar o legislativo mais livre, mais independente? Concordo plenamente, Ana Paula. Quero dizer que sentimos sua falta na Marcha pela Vida, que aconteceu sexta-feira em Washington. Foi um evento, os 50 anos dessa marcha, que tem realmente efetivado mudanças na legislação americana pró-vida, né? E a gente tem muito que aprender com eles, né, Ana? Porque agora no governo Lula, que já começou falando e agindo pró-aborto, inclusive totalmente diferente do que o próprio Lula, numa carta para os cristãos, disse que ia fazer, que ele disse que era contra o aborto. O próprio TSE, durante a campanha, considerou fake news quando ligava o Lula ao aborto, mas o que a gente está vendo agora é a pura verdade e a gente vai precisar os pró-vida, seja católico, evangélico, gente de espíritas, de outras religiões, se unirem, né? Até porque transcende religião, é algo científico, com estatísticas sociais, e eu acredito que essa pauta é uma pauta muito importante para o povo brasileiro. Com relação ao que você falou, da independência, do fim do foro privilegiado, tem uma ótima notícia. O Senado já aprovou. Por incrível que pareça, há 5 anos o Senado já deliberou sobre o fim do foro, mas o presidente do Senado, e aí que eu pretendo fazer, se eu tiver essa oportunidade, essa bênção de poder representar a casa, de dialogar com o presidente da Câmara dos Deputados, porque está lá na gaveta há 5 anos do presidente da Câmara, né? E precisa desse contato, né, de uma negociação para que essa pauta que vai destravar a impunidade e a corrupção no Brasil, que eu acho que é a trava que dá o guarda-chuva para que processos de senadores e deputados fiquem na mão de ministros do Supremo, né, e um poder acabe protegendo o outro, o que faz que a nossa democracia, que está em frangalhos hoje, esteja cada vez mais prejudicada. Nós precisamos resgatar a liberdade, né? O Brasil hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de falar em Miami também, na semana passada, no Instituto pela Democracia de países da América Latina, e denunciei o que está acontecendo no Brasil. E assim as pessoas ficaram assustadas, porque esse assunto precisa chegar. Inclusive, quero parabenizar aqui um jornalista, que é o Glenn, que, de uma forma coerente, a gente discorda de muitas pautas, né, visões de mundo, mas a gente tem que tirar o chapéu, porque foi coerente na defesa de valores e princípios da livre opinião, que no Brasil, no meu modo de entender, não existe mais. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Eu já tive problemas com o Glenn, como sabemos, e elogiei a postura dele, porque é muito estranho até a gente acompanhar o trabalho de um jornalista americano dizendo o que não dizem os jornalistas brasileiros. Isso aí é muito grave. Né? Um jornalista está defendendo a liberdade de imprensa lá. Nos Estados Unidos, onde ele tem mais repercussão, o trabalho dele. Então, eu subscrevo o que o senhor diz. Quero registrar também a minha satisfação com o reencontro aqui, porque eu sou admirador do seu trabalho. Então, eu acho que o homem público precisa de coragem, anda faltando coragem no Brasil, e isso aí o senhor tem, e coerência. O trabalho do senhor
realmente muito louvável. Obrigado. E eu quero saber o seguinte, senador, com as eleições, com o resultado das eleições agora essas últimas eleições de 17, né, senadores, não, 27 senadores. 27. O que é que mudou no Senado, na composição do Senado? Porque o senhor já conhece o Senado, o senhor está lá há quantos anos? Eu estou lá há 4 anos. 4 anos. Metade Conhece do a composição Sim. atual. O que é que vai mudar? Olha, eu espero que mude muito, né? Eu tenho conversado com os colegas, tenho pedido voto para os colegas, porque essa eleição, eu acredito que a gente vai ter que somar, e muita gente, Augusto, eu aproveito essa sua pergunta para esclarecer. Eu sou da oposição, o Rogério Marinho também é da oposição, e as pessoas estão imaginando que isso, Paula, divide votos. Isso não divide votos. Tira voto Por quê? do candidato à Isso reeleição. porque o processo de escolha do Senado é diferente. Só vai ser eleito o novo presidente quando este conseguir 41 votos. Então pode ter primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Perfeito. E nesse meio tempo vai existir debate. E é importante que a sociedade caia dentro desse debate. Eu acho que o trunfo nosso para fazer, se a gente tem uma chance, o trunfo nosso é o voto aberto. Que os senadores mostrem o voto, porque quem não mostrar, para mim, já tem uma posição muito clara, que não é de renovação, que não é de alternância. Então, nós vamos fazer uma soma de convergências aí, naturalmente, se eu tiver mais votos. E o regimento prevê o voto, permite que se mostre o voto. Permite. E é interessante quem isso. define se vai ser voto aberto? Não, é o seguinte, o Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, foi eleito por causa do voto aberto. Se você lembrar, em 2019, ele foi eleito porque o Renan, no voto secreto, teria. E ele prometeu publicamente, no discurso de posse, que iria acabar com o segredismo na República. Perfeito. E não acabou. Então, não mudou o regimento. A gente cobrou várias vezes, eu, senador Lazier, senador Regufe, e não foi mudado. Hoje o voto é secreto, mas a gente vai poder mostrar. Pode mostrar. Vai poder mostrar. Eu vou mostrar, mas eu vou votar em mim. Tem outros colegas que é importante que mostrem para a gente ter a transparência dessas eleições. Vamos exigir que tem que mostrar. Importantíssimo. O senador já tem uma... Posso... Diga, não, eu só queria aproveitar o gancho. Já tem uma estimativa do placar, assim, senador? Como é que estão os votos aí, em média, para os candidatos? A gente tem uma ideia, mas assim, essa eleição, o político, ele não gosta muito de dizer não, né? O Augusto sabe bem como é que funciona. Então, diz sim para vários, né? Assim, mas a gente tem uma percepção pela... É um jogo bruto, né? A gente sabe como é o sistema, né? O senador Rodrigo Pacheco começou a trabalhar há muitos meses, acho que desde que entrou pela reeleição. Então, a gente vai precisar muito da sociedade, né, nessa força-tarefa, convergindo forças para a alternância. Se eu tiver mais votos que o Rogério Marinho, por exemplo, é natural uma convergência de forças no segundo turno, no terceiro turno, para que ele possa me apoiar. Se ele tiver mais votos, eu também vou. O importante é o seguinte: mudar o Senado, Augusto. O Senado precisa se levantar, adquirir o respeito novamente da sociedade brasileira, né? A autoestima do povo. Eu tenho andado muito nos estados e percebo o brasileiro triste, como eu nunca vi. O brasileiro está cabisbaixo. O brasileiro está com medo de falar. Olha, se até parlamentares está no pianinho. Claro. Artistas censurados, jornalistas com redes derrubadas e passaportes retidos. O que mais? Políticos, né? Não, parlamentares e o que também religiosos. Então nós estamos vivendo um momento no Brasil que precisa de um resgate. Eu acho que a presidência do Senado é um grande passo, seria uma grande vitória para o Brasil, e eu estou otimista e esperançoso, porque a sociedade está gostando de política, está acompanhando, está cobrando seus representantes, e até o dia 1º E sem vai crescer. dúvida, uma das grandes novidades dessa última eleição foi o interesse do eleitor pelo Senado. Isso. Descobriram a importância do Isso, Senado. que é no Senado que se delibera sobre impeachment de ministro, que se investiga. Os privilégios que vocês estavam falando aqui há pouco, né? É uma das pautas nossas. Poxa, tantos benefícios, regalias. Isso é uma coisa... Sabe quanto é que custa o Senado? 5 bi. É muito. São pouquíssimas as prefeituras, no Brasil, você conta nos dedos, que tem um orçamento de 5 bilhões de reais por ano. O senador Lazier Martins fez um estudo prévio de redução, assim, um estudo apenas,
que de cara reduz 500 milhões de reais por ano, meio bi. Eu acho que a gente pode reduzir mais. É aquela coisa de, como você bem colocou, auxílio moradia, apartamento funcional, que é tudo pago, cotão. Acredite se quiser, ainda bem que você está sentado, vocês. Plano de saúde vitalício. Vitalício. Você tem uma série, carro com motorista, no momento de que tem Uber. Vitalício, senador? Vitalício, sim. Diga lá, Ana. Meu Deus. Bom, eu queria só trazer uma boa comparação. O senador disse, né, muita gente falando, mas senador Girão e o Marinho podem dividir votos e assim o Pacheco ser eleito. E muito interessante o que o senhor trouxe, que precisa de 41 votos, ou seja, se ficar ali discutindo. E aí eu quero trazer um evento recente que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que eu acho que a gente pode ter a dimensão que foi a escolha do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado aqui nos Estados Unidos é sempre o vice-presidente. Então nós estamos falando da Câmara, do House. E o que aconteceu? Os republicanos, como eles tomaram a maioria agora nas eleições de midterms, eles precisavam exatamente da maioria dos votos, principalmente entre os republicanos independentes, para eleger o presidente da Câmara. Pois bem, havia 2 nomes ali e foram, se eu não me engano, 14 ou 15 cédulas. E o pessoal falando, mas isso vai prejudicar a imagem dos republicanos, eles estão brigando. Porém, amigos e querido senador Girão, o que aconteceu foi um display da pura democracia na televisão dos parlamentares debatendo no microfone por que deveria ser o A, por que deveria ser o B e trocando votos. E muita gente disse que isso enfraqueceria os republicanos e os republicanos disseram, não, essa é a verdadeira democracia, o debate, o voto aberto, a discussão. Então, é muito importante isso que o senhor trouxe, né, de que precisa de 41 votos, porque abre exatamente essa janela de debate para a nação brasileira ver o que todos estão falando ali. O ideal, Ana Paula, é que nós tivéssemos mais candidaturas. Não só a minha e do Rogério Marinho como oposição, outras, porque são votos tirados do Pacheco. Se eu tiro lá 3 votos do Pacheco, eu já estou colaborando dentro do processo. Tem uma missão dentro dessa decisão importantíssima para a República. Então, eu acompanhei esse momento nos Estados Unidos, foi inédito, né, virando noite, e foi realmente emocionante, e ganha a democracia. Né? Então, eu espero que a gente tenha debates. Até lá, dia 1º de fevereiro, muita coisa pode acontecer. Eu tenho consciência das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, né, e para poder honrar, fazer as mudanças que o Senado precisa, com diálogo, né? O Brasil está precisando muito disso, de diálogo, de equilíbrio. E por mais que eu seja oposição ao governo Lula, e deixo muito claro isso, mas eu jamais serei oposição ao Brasil. Então, algumas matérias que venham do governo federal, que porventura venham, que sejam em benefício do nosso país, do brasileiro, eu vou ter serenidade para deliberar, né? Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade, não deixar, que aí eu acho que contagiou muito, até o processo eleitoral, eu vou votar nesse porque eu não gosto desse. Aquela coisa de um sentimento negativo, de um ódio, eu acho que isso já passou. Isso, inclusive, desfez famílias no aspecto de pai não falar com filho, de irmão não falar. A gente sabe, em todas as nossas famílias nós presenciamos isso. Eu acho que chegou a hora da gente partir para frente, olhar para o Brasil, mas o Senado, ele precisa se levantar para cumprir o seu dever constitucional. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Quem pergunta agora é Gustavo Segré. Senador, a dúvida que muita gente tem da sociedade brasileira é se o próximo presidente do Senado terá coragem, caso as questões institucionais assim o habilitem, para iniciar um processo de impeachment contra alguns dos ministros da Corte Suprema.
E aí, o outro dia, ouvindo precisamente o senador Marcos Duval, ele falou que isso, mesmo com a vontade de qualquer pessoa que possa presidir o Senado, seria difícil, porque de 81 senadores, apenas 5 não têm processos no Superior Tribunal Federal, e que isso poderia impedir qualquer objetividade no processo eventual de impeachment. Qual seria a sua opinião sobre esse assunto? Vamos lá, eu não sei se o número do senador Marcos Duval está correto, se é 5, eu acho que não são, que tem mais senadores que não têm, vamos dizer assim, o rabo preso com o Supremo. Acredito que o fim do foro privilegiado resolve isso, basta a Câmara dos Deputados colocar para votar, eu acho que a sociedade já entendeu e vai aprovar isso, né? Na hora que colocar para deliberar, a sociedade vai pedir para os seus parlamentares, sempre de forma ordeira, pacífica e respeitosa, que votem. E o que eu vejo é o seguinte, é difícil, mas não é impossível. E um dos compromissos que eu tenho como candidato a presidente do Senado, se eu chegar lá, eu vou deliberar sim, tá? Porque é uma obrigação do Senado Federal fazer com que os processos andem, que não fique uma decisão monocrática de um presidente do Senado engavetando 60 pedidos de impeachment, 60 pedidos de impeachment. Então isso coloca sombra sobre o Senado, sobre o Supremo. Claro que os ministros do Supremo vão ter ampla defesa, com direito ao contraditório, né, com o devido processo legal, né, que foi um pouco esquecido, até por eles, em alguns inquéritos, no meu modo de entender, inconstitucionais. Então, assim, pode ter certeza que nós precisamos tirar essa penumbra do Brasil e eu vou colocar para votar. Outra coisa também que eu me compromissei com os colegas, estou falando com eles, é o seguinte, cada senador da República, independente do partido dele, de esquerda, direita, centro, vai ter, durante a minha gestão, um projeto, pelo menos, votado em plenário. Ele vai escolher o projeto. Ele foi eleito pela população do seu estado. Será que ele não tem o direito de colocar um projeto em plenário? Não quer dizer que vai aprovar. Ele vai convencer os colegas, mas ele vai colocar. O que acontece hoje? Só os amigos do rei colocam projetos para votar. Então, muitos senadores não têm projetos, não conseguem boas relatorias, e eu acho que a gente tem que democratizar, acabar com decisões monocráticas, muito poder na mão do presidente do Senado. Eu acho que isso aí vai ser fundamental para a democracia. Augusto Nunes. Senador, eu vivo lembrando aqui uma frase do então deputado Ibsen Pinheiro, gaúcho, que presidiu a Câmara quando o Collor foi afastado pelo impeachment. Ele dizia sempre o seguinte, o Congresso faz o que o povo quer. O povo precisa deixar muito claro o que quer. Em que medida o povo que não vota, não participa da eleição do presidente do Senado, pode ajudar a candidatura do senhor? Olha, Augusto, sua pergunta é sempre muito importante. O que aconteceu no dia 8, que a gente tem que repudiar, claro, né? Embora que foi muito estranho o governo não ter tomado as medidas também. Tem que investigar tudo, mas é lamentável. Quem usou de violência, quem invadiu, tem que ser punido exemplarmente, seja quem for. Mas foi uma tempestade perfeita, concorda? Para quem não quer povo perto do Congresso Nacional. O que eu acho muito importante, né? Sempre de forma respeitosa, pacífica, como ocorreu durante todo esse período de manifestações aqui na Paulista, de manifestações em Brasília, nunca quebraram nada, nunca teve nada. Então, eu acho que a gente vai passar muito tempo sem ter a população perto do Senado, perto da Câmara, perto da Praça do Senado, o que é bom. Mas, enquanto isso, não é possível, né? Porque muitos autoritários vão aproveitar agora para usar essa situação para não ter mais, bloquear tudo ali. Nós vamos ter que usar redes sociais enquanto a gente as tem, né? Então, que a população possa entrar em contato com o seu senador. Não precisa nem ser do seu estado. Claro que o senador do seu estado é importante que você contacte. Mas outro senador que você admira, que você conhece, que está aí aparecendo na mídia, pergunta a ele, vai atrás, pesquisa os senadores
tenta ligar no gabinete, ou tenta mandar uma mensagem, ou Instagram, ou Face, qualquer rede social. E lembrando uma coisa, eu estou há 4 anos apenas no Senado, nunca tinha sido político. E eu digo uma coisa para vocês, se tem uma coisa que eu aprendi lá, é que o político respeita um povo organizado que sabe se manifestar. Ele pensa 2 vezes numa votação, ele está vendo as pessoas acompanharem o seu mandato. Então, a gente tem que se mobilizar, a partir de agora, até o dia 1º, pelo voto aberto e colocando a sua opinião de forma, sempre repito, respeitosa, pacífica e ordeira. Senador, tem uma iniciativa circulando nas redes sociais, como votasenador.com.br. O que o senhor acha dessa iniciativa? Eu acho ótimo. Inclusive, eu soube que outros movimentos estão estudando aí fazer o mesmo. E eu só acho que o critério tem que ser muito claro. Né? Qual é o critério para isso? É o ouvir, eu disse que me disse que o senador vai votar, é o perfil que é. Sabe o que era bom? Que ele publicizasse nas redes sociais dele. Vou votar no fulano de tal. Isso já é alguma coisa. E lá na hora, transparência total mostrando votos. Nós conversamos ao vivo com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo para uma próxima oportunidade e boa sorte. Muito obrigado, Paula, Augusto, Ana Paula, Gustavo. Que Deus abençoe a Revista Oeste, esse programa, que continue levando a verdade para as pessoas. E faça um convite, se você me permite, claro, para que as pessoas possam assistir no dia 1º de fevereiro a eleição do Senado. Acompanhem como uma final de Copa do Mundo. Só que dessa vez o Brasil está jogando a final. Agora, 18h22, o ministro do Supremo Tribunal Federal abriu mais 3 inquéritos para investigar a conduta de manifestantes nos atos do último dia 8 de janeiro em Brasília. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. As investigações envolvem financiadores, executores e autores intelectuais. Ana, algo que me chamou a atenção aí na manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, diz o seguinte na manifestação, abre aspas, a respeito do núcleo de autores intelectuais, que seria composto por proeminentes expositores de teorias golpistas, os quais efetivamente promoveram a mobilização da massa violenta por meio de redes sociais ou outros veículos de comunicação, fecha aspas. Muito forte essa manifestação aí da PGR. É forte, mas ao mesmo tempo é perigosa, porque entra naquela seara da desinformação, né, fake news, e aí quem decide o que é desinformação? Quem decide o que é fake news? Quem decide o que é movimentos intelectuais? Porque abre-se uma nuvem que você pode colocar e eles vão colocar absolutamente qualquer nome, qualquer organização, qualquer veículo, tudo que eles queiram perseguir de maneira política ou numa investigação aí à mercê do próprio Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro do Supremo. Então, é o que o senador Girão tocou nesse ponto sobre o Glenn Greenwald. A gente já tinha falado aqui também, né? O Glenn teve um debate recente, se eu não me engano, no YouTube da Folha de São Paulo, com outro jornalista bastante de esquerda, e o Glenn deu um banho de lucidez em relação a isso, a essa aura persecutória que nós estamos vivendo no Brasil, e que tudo pode ser colocado nesse balaio, o balaio da desinformação, o balaio das fake news, o balaio das mentes intelectuais por trás do 8 de janeiro. Isso, inclusive, Paula, foi uma narrativa usada aqui nos Estados Unidos para colocar muita gente dentro da investigação da invasão do Capitólio, da invasão, né, do Capitólio no 6 de janeiro, exatamente usando essas mesmas ferramentas. Então, muita gente que sequer entrou no Capitólio, mas que postou ou que estava ali em Washington e que tinha algum vídeo, que estava assistindo o discurso do Donald Trump, muita gente foi colocada no inquérito, muita gente teve que passar meses na prisão, e o mais
curioso é que até aqui nos Estados Unidos teve gente que não teve acesso sequer ao material, seus advogados não tiveram acesso à investigação ou ao inquérito em si. Então, é alarmante que esse balaio, essa nuvem seja aberta para que eles possam colocar exatamente qualquer nome ali. Eu acho que eu diria, não sei se o Augusto, o Segré concordam, é praticamente um novo macartismo, né? Nós vamos começar a perseguir aquelas pessoas que não concordam com a política ou a ideologia do atual governo. Augusto Nunes, Alexandre de Moraes abre mais 3 inquéritos a pedido da PGR para investigar financiadores, executores e autores intelectuais dos atos do último dia 8 de janeiro em Brasília. Queria fazer 2 observações. A primeira é a ambiguidade dos termos, né? O que é o autor intelectual? Não sei. Eu conheço a figura do mandante, por exemplo, de um crime. Não existe o crime e segundo o linguajar do Alexandre de Moraes, há o crime inexistente e existe até o autor intelectual. Isso não, evidentemente é um truque para ampliar o número de investigados e punidos. Isso está na hora de acabar. Está na hora de terminar o inquérito. Tem 3 anos, ou mais, né? Está na hora de chegar e dizer, olha, tá bom, apuramos isso. Os indiciados continuam ignorando o teor do inquérito. É uma situação kafkiana, como a gente tem mostrado. Nunca se citou tanto as obras, nunca foram tão citadas as obras do Kafka quanto agora no Brasil. Estão entre os mais vendidos os livros do Kafka. É uma situação surreal. Isso precisa acabar. Terminar isso aí. E o que também me espanta é o seguinte, o Ministério Público, todos os integrantes do Ministério Público sabem que as decisões do Alexandre de Moraes destroçaram o sistema acusatório brasileiro, porque não pode haver um inquérito se, para usar o termo jurídico que vale para essas situações, se o judiciário não for provocado pelo Ministério Público ou por alguém. Há casos em que um deputado provoca um partido, mas aqui só poderia funcionar esse negócio com a anuência do Ministério Público. O Alexandre de Moraes, diante da manifestação do mesmo procurador-geral, que diz que o inquérito era ilegal, ele encerrou o inquérito, abriu outro, igualzinho, continuou com outro nome. Foi um assinte. Os promotores de justiça e os procuradores deveriam se rebelar contra isso, porque essas funções do Ministério Público foram confiscadas. O que eles estão fazendo agora? Eles aderiram à ilegalidade e eles estão tomando a iniciativa de tentar ampliar o escopo aí do inquérito, que é ilegal desde o primeiro dia. É lamentável a mudança de direção do Procurador-Geral, do Ministério Público de modo geral, porque os procuradores regionais também estão todos entrando com peças acusatórias e elogiosas ao Alexandre de Moraes. Então não podemos mais dizer que essa ofensiva é de um ministro do Supremo. É de todo o Supremo, todo. Não livro ninguém. É da imprensa e agora é do Ministério Público. Então o Brasil está completamente do avesso, porque a justiça persegue a injustiça. Agora 18h29, estamos ao vivo na plataforma Rumble, mais de 40 mil pessoas nos acompanhando. Antes da sequência aqui, as notícias do Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Silvio Navarro. Já estavam perguntando por você aqui no chat, Silvio. Muito boa noite. Do craque, né?
Boa noite, Paula Leal. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Querida e craque Ana Paula Henkel. Meu amigo Gustavo Segre. Aliás, notícias que vêm da Argentina não faltam nesses tempos. Boa noite, sobretudo, a você que nos acompanha, a nossa audiência. Paulo estava aqui acompanhando a entrevista com o senador Eduardo Girão. E veja você, né, Paula, há alguma luz no fim do túnel quando a gente ouve o senador Eduardo Girão ou quando a gente pensa que há uma outra alternativa como o senador Rogério Marinho contra a reeleição do Rodrigo Pacheco. São 81 senadores. Todo mundo se lembra em quem votou na última eleição, 27 eleitos, ou até na anterior. Portanto, cobre o seu parlamentar. Parte do que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente quando o assunto é liberdade, passa pelo Congresso Nacional, passa pelo Senado, passa pelo senhor Rodrigo Pacheco, que ajudou o Congresso a ficar de joelhos num momento tão crítico da nossa história. Então, cobre o seu parlamentar. Essa eleição é uma eleição fácil de ser mapeada. Pergunte ao seu senador em quem ele vai votar. Todo gabinete tem telefone, tem e-mail, consulte o seu senador. Eu quero convidar você a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. Hoje nós queremos saber, você é a favor da volta do Brasil à cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC? Então entre no site revistaoeste.com e participe. Você pode responder a enquete também pelo Twitter oficial da Revista Oeste. A votação encerra às 19 horas e nós vamos divulgar o resultado logo mais ao final do Oeste Sem Filtro. E a gente vai falar agora sobre a CELAC, explicar um pouquinho mais o que é essa tal cúpula na qual Lula participou hoje. Agora 18 horas 32 minutos, então ainda dá tempo de você participar da nossa enquete até às 19 horas. Lula participou hoje de reunião da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Depois de 2 anos, o petista formalizou o retorno ao bloco. O Brasil havia deixado a CELAC durante o governo Bolsonaro. Veja um trecho do discurso do petista. Ao longo dos sucessivos governos brasileiros, desde a redemocratização, nos empenhamos com afinco e com sentido de missão em prol da integração regional e na consolidação de uma região pacífica, baseada em relações marcadas pelo diálogo e pela cooperação. A exceção lamentável foram os anos recentes, quando o meu antecessor tomou a inexplicável decisão de retirar o Brasil da CELAC. A cúpula é formada por 33 países e foi criada em 2010. Neste ano, também participam da cúpula o presidente do Chile, Gabriel Boric, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, e a presidente de Honduras, Xiomara Castro. Em discurso, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, fez questão de criticar a direita na política. Vimos como, depois da pandemia, como os setores de ultradireita ficaram de pé e estão ameaçando cada um dos nossos povos. E o que nós não temos que permitir é que essa direita recalcitrante e fascista coloque em risco a institucionalidade dos nossos povos. Segre, vou pedir socorro a você, o Brasil de volta à CELAC, depois de 2 anos. Sim, não é socorro. Socorro deveria pedir eu e o povo para essas manifestações, porque quando a gente observa a comunidade, eu acho válida, é uma questão regional. Considero um erro estratégico do ex-presidente Bolsonaro na retirada da CELAC, porque, como disse um escritor francês, Philippe Destouch, os ausentes nunca terão razão. E quando você se retira da possibilidade de debater, deixa francos para que tenha afirmações como essa que o Alberto Fernandes mencionou sobre a direita recalcitrante e o fascismo na região. Mas o que verifico que pode ser interessante, vou dar um exemplo de como esse debate serve, a participação, por exemplo, da presidente de Honduras, que na realidade ela foi participar para pedir dinheiro ao Brasil, ao presidente Lula, para fazer mais obras em Honduras, que foram cortadas quando Bolsonaro assumiu o poder há 4 anos atrás. E em relação específica às questões desse debate, foi um pouquinho mais longe, inclusive, essa questão dentro do ponto 3 e 4 do que vai ser assinado, ou já foi assinado, indicava a defesa da região sobre
democracia, direitos humanos e respeito pelas instituições. E você tem a Nicarágua, Cuba, Venezuela participando com a CELAC e ninguém se coloca vermelho de falar que esses países não respeitam nem a democracia, nem os direitos humanos, nem o respeito pelas instituições. E quem falou isso não sou eu, que não tem nenhum impacto dentro da CELAC, mas sim o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, que mencionou, defendo muito essa questão de manter a democracia e as instituições e os direitos humanos, mas observem, temos nessa cúpula países que não respeitam nem a democracia, nem os direitos humanos, nem as instituições democráticas. E eu acho maravilhoso poder fazer esse debate. Silvio Navarro, Brasil de volta à CELAC, cúpula formada por 33 países, grupo que foi formado em 2010. Pois é, Paulo, Segre disse países que não respeitam a democracia, nem os direitos humanos, nem as contas a pagar, porque é disso que se trata essa reunião. Quando a gente fala, teremos uma moeda comum entre Brasil e Argentina, uma moeda comum no Mercosul, a Venezuela também já manifestou o seu interesse, a moeda comum se chama BNDES. O BNDES tem como 13 países ali, como na sua lista, né, que tomaram 10 bilhões e meio de dólares em empréstimos. Desse grupo, tem 3 países que, por exemplo, deram calote no Brasil. Calote, Cuba, Venezuela e Moçambique. Calote, estão devendo milhões de dólares para o Brasil. Poucos países pagaram. Então, quando a gente vê essa reunião e se lembra do que aconteceu ontem, da fala do Fernando Haddad, da fala do próprio Lula, a gente vê que há em curso uma nova forma de financiamento desses vizinhos falidos da América Latina, entre outros países, muito provavelmente países africanos também vão entrar nessa lista, e todos com o mesmo alinhamento da esquerda, né? Então, assim, é o líder dos cucarachos de volta no seu papel de líder do Foro de São Paulo. É disso que se trata, e é pegar dinheiro do BNDES, voltar ao passado, a tudo aquilo que a Lava Jato levou anos para desconstruir, para demolir, e o Lula está aí, em 24 dias, colocando esse novo projeto dele de América Vermelha em curso novamente. E ontem à noite, durante um discurso em Buenos Aires, Lula voltou a qualificar de golpe o impeachment de Dilma Rousseff. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, Ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, se la sacó a la compañera Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta da República la do primera Brasil. mujer electa presidenta. E aí, Ana, Lula volta a chamar de golpe o impeachment de Dilma Rousseff. E volta a chamar a Dilma de presidenta, né? Também, que coisa, eles precisam se decidir. É presidente, é presidenta, é todos, é todas. Agora, falam tanto da Dilma, coitada da Dilma, a Dilma sofreu. Cadê a Dilma nesse governo? Por que a Dilma não é ministra? Por que ela não foi vice-presidente, por exemplo? Por que é o Geraldo Alckmin e não a Dilma? Que foi presidente, mulher, companheira. Cadê a Dilma nesse governo? Então, parece que ali é citar a Dilma nesses discursos é só para pagar aquele pedágiozinho, para a Dilma ficar caladinha e não perturbar muito, porque a Dilma sumiu, né? Ela não faz parte desse terceiro tempo aí do PT. Agora, o Silvio estava falando do Foro de São Paulo. Que Foro de São Paulo, Silvio? O Foro de São Paulo não era uma teoria conspiratória do professor Olavo de Carvalho? Professor, aliás, hoje, 1 ano do aniversário, né, da morte do professor Olavo de Carvalho, faz muita falta, né, muitos ensinamentos. Ele que, inclusive, eu estava lendo recentemente um artigo dele, antigo, 2009, 2010, e ele dizendo que no Brasil a direita ainda se preocupa demais com eleições, e enquanto a esquerda tomou quase tudo.
a mídia, as universidades, as escolas, aparelhou o judiciário. Então, fica aí a lição hoje, né, nesse dia especial de aniversário de morte do professor Olavo de Carvalho, para a gente começar a tomar espaços, porque é exatamente o que Lula faz, é exatamente o que os socialistas fazem, os comunistas travestidos, né, de socialistas, de bonzinhos e tolerantes, eles tomaram esses espaços, o entretenimento, os esportes, e é preciso que nós voltemos um pouco aí no tempo para que esses espaços eles sejam preenchidos por gente que quer o Estado fora das nossas vidas. E colocar aí o Brasil no contexto não apenas social, né, ideológico, mas econômico do Foro de São Paulo é um futuro nefasto para o Brasil. Augusto Nunes, Lula insiste nessa narrativa de golpe de um processo que foi constitucional, que obedeceu aí todos os trâmites legais, né, de impeachment da ex-presidente Dilma. Bom, se o Supremo precisa decidir isso aí. Se não está investigando fake news, o Lula está claramente dizendo que o Supremo participou de um golpe representado pelo Ricardo Lewandowski, que presidiu ao lado do senador Renan Calheiros a sessão em que foi aprovado o afastamento da presidente ciclista, ela saiu do governo porque pedalou demais, né? É irregular, cometeu irregularidades, mas sobretudo porque estava levando o Brasil à falência pelo conjunto da obra. Sejamos claros aqui, vamos falar as coisas, mostrar as coisas como as coisas são. Um presidente só é afastado pelo impeachment quando perde as condições de governar. Não tinha, porque existia o motivo jurídico. Mas isso podia até ser debatido no Congresso. Nada. Ela sofreu uma derrota portentosa, porque ninguém mais aguentava Dilma Rousseff, nem entendia o que ela dizia. Agora, se ela foi essa sumidade, né, o Lula acusou as mulheres de serem representadas pela Dilma Rousseff, a primeira presidente mulher. Eu, se fosse mulher, aí ia falar, sim, mas não tenho nada a ver com ela não, pelo amor de Deus. Nada a ver. A Dilma Rousseff, porque não está no ministério? O Brasil tem tantos problemas. Põe a estadista aí, pois no momento ela está decidindo se vai para um posto no exterior, que o Lula está querendo dar para compensar, né, a inexistência da ministra Dilma, e também está lutando para receber mais uma mesada como perseguida política, que foi presidente da República e que ganha já mesadas do Bolsa Ditadura Estadual, São Paulo e Minas pagam para ela quer mais uma. Ela vive disso. O Milor Fernandes, nosso grande pensador, é que disse tudo. Pensei que fosse ideologia, era investimento, a turma da luta armada. Tanto as organizações que apoiaram a luta armada não chegaram a mobilizar 500 pessoas. Participam do Bolsa Ditadura 30 mil pessoas. Gente bem-sucedida, rica, está todo mundo lá pegando o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é isso, era investimento. Não era nada, não tinha nada a ver com ideologia. Agora, essa CELAC, realmente, eu sofri as consequências da ausência do Brasil por 2 anos. Vocês também não sofreram? O Brasil quase acabou. É muito importante a CELAC. Eu não sei o nome desse negócio aí. É cúpula. Cúpula do quê? Vê para mim, por favor. Eu gostaria de saber, aumentar o conhecimento. Cúpula da comunidade dos estados. Que o Silvio disse tudo. Isso aí é um piquenique de caloteiros. É uma quermesse cucaracha, que não decide nada, não tem a menor importância. E vão lá defender a democracia. Cuba está nessa, né? Claro. Honduras
Vocês lembram, Honduras, essa presidente de Honduras, ela ajudou a transformar a embaixada brasileira em Tegucigalpa, quando o marido foi afastado, Manuel Zelaya, era um chapéu sem cabeça, lembra dele? Não tinha cérebro aí embaixo. Ela foi encontrar o Lula para pedir dinheiro. E o Lula quer dar dinheiro para os outros países, ao mesmo tempo em que diz que o Brasil tem 30 milhões de famintos e é desmentido pela Marina Silva, que disse que não, já são 120 milhões. E o Brasil quer dar dinheiro para os outros e levar mais calote. Exatamente. Silvia, a gente só resgatou, você comentou do presidente uruguaio, falando que existem ditaduras também na CELAC, a gente resgatou o vídeo. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones, según el perfil ideológico. Está aí a declaração de Lacalle Pou, presidente do Uruguai, na CELAC. Pois é, veja, Paulo, eu queria só fazer um adendo aqui. O Lula, são 24 dias de governo, ele já fez uma série de discursos, inclusive os discursos no dia da sua posse, principalmente dentro do Congresso Nacional. E esse, agora, há um revanchismo explícito em todas as falas, uma tentativa de reescrever a história. O Brasil está voltando 20 anos na história na cabeça do Lula, porque ainda tem muitos brasileiros que se lembram o que aconteceu desde que ele foi presidente em 2003, de que essa senhora que foi citada agora também presidiu o Brasil durante um bom tempo até o impeachment, que foi um impeachment legítimo, constitucional, aprovado pelo Congresso com a chancela do Supremo, muito bem lembrado pelo Augusto Nunes, mas o Lula tenta reescrever a história. Então, o tempo todo menções ao governo Jair Bolsonaro, e isso aqui vai também uma crítica ao consórcio da imprensa que encampa essas falas do Lula. O governo Jair Bolsonaro terminou, acabou, há um governo em curso e um governo que precisa ser analisado, que precisa de acompanhamento da imprensa, e não essas bravatas revanchistas que ele fala contra a Lava Jato. Então quer dizer que a Lava Jato, durante 7 anos, prendeu pessoas injustamente, recuperou 15 bilhões lá fora injustamente. Pessoas admitiram que receberam propina, dinheiro roubado, devolveram dinheiro. E agora, inclusive, algumas querem o dinheiro de volta. As empresas que participaram de um cartel corrupto agora querem tocar obras de novo desse mesmo governo. Nós vamos ter outro porto em Cuba, sendo que não tem um porto aqui no Brasil decente. Aliás, ele é contra os que estão sendo privatizados no Brasil. Então é um revanchismo o tempo todo nessa fala que não tem nada de pacificação, não tem nada de o amor venceu. Pelo contrário, o discurso do nós contra eles, o embrião, a raiz desse discurso é do PT. Foi o PT que plantou esse discurso, que semeou e agora tenta semear de novo, atribuindo aos seus adversários, ao seu oponente, o tal do discurso do ódio. O discurso do ódio é esse aí que o Lula está fazendo o tempo inteiro. Lula segue hoje para Montevidéu, onde deve se encontrar amanhã com o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou. E ainda sobre o assunto da cúpula, o ditador Nicolás Maduro cancelou sua participação na CELAC pelo temor de ser preso e ter sua aeronave confiscada. Uma ordem de prisão internacional foi expedida pelos Estados Unidos e de lá para cá, o presidente só viaja para outro país quando tem a certeza de que não será capturado. Pelas redes sociais, o ditador apoiou a criação de uma moeda latino-americana proposta pelos presidentes do Brasil e da Argentina. Ele disse, abre aspas, nosso caminho é independência, união e libertação do continente. Nada nem ninguém vai nos separar, fecha aspas. Ana, parece que o Maduro também está de olho aí nessa moeda única, né? Quer embarcar na moeda sul-americana. Pêsames. O pêsames. O curioso é que nós estamos vendo aí o nome do presidente Lula, que foi candidato Lula
associado, mostrando publicamente sua relação aberta com ditadores, não só do Foro de São Paulo, mas ditadores de todo o mundo. Mas durante a campanha presidencial, nós fomos proibidos de atrelar o nome do então candidato Lula a ditadores. E aí, é fake news agora? Era fake news antes? Ou era censura antes? Como é que fica essa situação? Porque agora ele está se encontrando aí de maneira aberta, falando, trocando elogios, pensando em moeda única. Mas nós, só para lembrar nossa audiência e aqueles que nos censuraram, que houve censura sim. Nós não podemos falar que Lula tinha relações nada republicanas e tem relações nada republicanas com ditadores pelo mundo, não apenas só na América Latina, mas pelo mundo, e que agora o nosso suado dinheiro vai bancar essas ditaduras e essas obras, vou até fazer aspas, né, porque ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. Segre, será que o ditador Nicolás Maduro está de olho aí na moeda única porque na Venezuela não tem moeda? Não. Paula, está de olho em não ser preso, porque Estados Unidos colocou uma recompensa de 15 milhões de dólares. Até eu iria a Buenos Aires pegar o Maduro para entregar aos Estados Unidos, se for o caso. Mas você sabe que ele não foi por uma denúncia que fez uma das pré-candidatas à presidência da República, Patrícia Bullrich, na Argentina, que impediu que o Maduro tomasse a determinação de ir. Agora, respeitando o desejo do Augusto, eu acho que a CELAC deveria mudar o nome, deveria chamar a cúpula do universo paralelo da esquerda e seus amigos ditadores. Porque você sabe que um dos comentários que fez o Lula para agradar ao presidente anfitrião Fernandes foi indicar que a Argentina tinha concluído 2022 de uma forma privilegiada na economia e na política. Sendo que na economia a Argentina, entre outros desastres, teve uma inflação de 94,8% ao ano. Imagina que privilégio. E na política, o governo Fernandes está tentando um processo de impeachment contra a Corte Suprema toda, porque tem medo de que a Cristina possa ser condenada e ratificada a sua condena. Então, eu vejo essa reunião como uma vontade de pegar alguns trechos para depois fazer algum videozinho para aqueles militantes que defendem a ultrança tudo e qualquer coisa que qualquer dirigente de esquerda fale. E aí, Augusto? A memória brasileira realmente é triste, né? É a frase do Ivan Lessa: a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anteriores. O Silvio lembrou muito bem, é a Abreu e Lima, né? O nome da refinaria, que a Venezuela prometeu participar com 40%. Lá em Pernambuco. Abreu e Lima. Ela custaria... Valores olha custaria 2 bilhões... 1,5 bilhão de desembolso do BNDES, estou com a tabela de todos aqui. Segundo o projeto original. E aí, quase 700 milhões de dólares não foram pagos. Pois bem, tudo que foi tomado do Chávez BNDES. Simplesmente deu calote. Deu calote, até logo, isso é agora o Brasil, que é de novo, o Lula quer de novo usar o dinheiro com essa turma. Com essa turma, ele é amigo de ditadores, a Ana lembra, não pode falar, não pode durante a campanha eleitoral. Há um vídeo mostrando o Lula ao lado do Gaddafi, se referindo ao Gaddafi da seguinte forma: meu amigo, meu líder, meu irmão. Se isso aí não é ser amigo de ditador, eu não sei mais o que é. Agora, é uma piada essa turma, em algum lugar do passado mesmo. Isso aí, se você juntar num circo e apresentar num país como a França, a Inglaterra, olha aqui, olha a América Latina, a esquerda latino-americana, você faz um sucesso tremendo, porque não existe mais essa turma. E a novidade é que o Lula, treinado bem para fazer um discurso, ele leu. Deve ter ficado exausto, porque ele acha que ler é pior que exercício em esteira. E ele conseguiu ler algumas páginas. Não sabe bem o que disse. É por isso que acaba dizendo que a Argentina vai muito bem na economia.
Agora 18 horas e 54 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble e a gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário para acompanhar todos os nossos programas, além daqui do Oeste Sem Filtro. Também temos o Estúdio Oeste, que é comandado pelo Silvio Navarro, o Oestecast com Dagomir Marques e As Liberais, que é apresentado por mim e pela diretora de redação aqui da Revista Oeste, Branca Nunes. Também convido você a acompanhar o site da Revista Oeste, revistaoeste.com. Com as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo, você encontra no nosso site e, claro, a nossa revista digital semanal, todas as sextas-feiras. A gente lança uma edição exclusiva no site da Revista Oeste, então a gente convida você que está acompanhando o Oeste Sem Filtro, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí ao longo do nosso programa, ou então entrar no site revistaoeste.com/assine. Com assinatura você tem acesso a todos os textos exclusivos dos melhores jornalistas do Brasil, textos de Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Guilherme Fiuza, Bruno Meyer, Dagomir Marquesi, grande elenco, todo mundo lá no site da Revista Oeste, nossa revista digital. Lembrando que nós não aceitamos financiamento público. Aqui na Revista Oeste não há publicidade de empresas estatais. Por isso, a sua assinatura que financia projetos aqui como Oeste Sem Filtro, como Estúdio Oeste, As Liberais, o nosso site, todo o nosso time de jornalistas independentes. Por isso a gente pede o seu apoio e a sua assinatura, se você ainda não assinou, corre lá para garantir. Paula, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, hoje eu conferi aí o número de assinantes em Taquaritinga, é um bom número, mas pode ser muito maior, então vou me dedicar a uma campanha para aumentar o número de assinantes especificamente em Taquaritinga. Olha só, eu vou lançar a hashtag, então. É isso aí. Vou fazer uma campanha, vou pedir a Brusque, Santa Catarina, então, Exatamente. Assinaturas para minha cidade, gente. Vamos fazer. Tem crescido sem parar. Vou pedir em Tem Lavras, que crescer em Taquaritinga, então. senão eu fico desmoralizado. Sul de Minas. Silvio, e você? Vamos, Valinhos, Vinhedo, vamos. Quero ver se o Segredo vai pedir em Buenos Aires. Não, e a Ana Vai ser complicado. Los Angeles. Também pode. E também todo o estado de Minas. Né? Mas eu tenho certeza que a Grande Brusque será a vencedora aqui Vai da ser. nossa campanha. Vamos nessa. Agora 18 horas e 57 minutos. A direção da Petrobras informou que o preço da gasolina vai subir a partir de amanhã para as distribuidoras. O litro do combustível subirá de R$ 3,08 para R$ 3,31. O mais recente reajuste da gasolina foi a redução de 6% ocorrida em 6 de dezembro do ano passado. Segredo, só lembrando que a Petrobras aqui, adota como referência para reajuste dos combustíveis o PPI, Preço de Paridade de Importação, que considera as variações do petróleo no mercado internacional, além da cotação do dólar. Temos aí uma alta da gasolina já a partir de amanhã nas distribuidoras e com certeza nas bombas, né? Vou imitar o que a Ana Paula fez a semana passada. Aí, faz o L. Porque não é somente o aumento nas distribuidoras, vai impactar na bomba. E quando impacta na bomba, o combustível tem uma característica, ele espalha de uma forma muito rápida para a questão logística. E quando aumenta o custo logístico, aumenta o preço do produto no final, do consumidor. Então não é somente o combustível, não é para aquele que carrega no seu carro, é para tudo. E sobretudo para o canal logístico, que é o segundo custo mais importante depois do custo de produção. Então isso vai trazer uma inflação maior a partir desse mês, quando esse chegue, agora estamos no final do mês praticamente, então no mês de fevereiro certamente vai ter um impacto inflacionário. E aí, Silvio, faz o L, mais um aumento aí de combustível a partir de amanhã. Esse é o melhor comentário, a Ana já está até exibindo ali, né? E seguramente o Segredo trouxe a parte técnica. Paula, agora veja bem, a gente vai martelar aqui, eu me recordo logo nos primeiros dias de governo Lula, o Augusto trouxe aqui uma lista, precisa atualizar aquela lista, Augusto. Em preço da inflação, o preço não, o índice de inflação, o número de desempregados. Aliás, desempregados, acompanhamos na semana passada uma série de demissões em massa, várias empresas, a Riachuelo no Nordeste, por exemplo, a CVC com demissões em massa,
PagSeguro, as empresas de tecnologia estão demitindo. Basta procurar essas informações no Google. O site da Revista Oeste tem algumas informações também. Você vai encontrar demissões acontecendo no Brasil inteiro. Agora a gasolina está subindo, o brasileiro vai passar a sentir o peso da inflação no supermercado, nas farmácias. Isso por quê? Porque elegeu um governo que o mercado não gosta, embora alguns setores tenham apoiado e têm responsabilidade sobre isso. Um setor que a indústria já percebe que não terá apoio, porque tem uma base sindical, é uma agenda de sindicalistas. É um governo que pretende taxar mais as pessoas, ou seja, jogar um peso, a carga em cima do pagador de impostos. Então, as pessoas vão percebendo aos poucos que aquela narrativa de o amor venceu, de faz o L, isso vai doer no bolso. E a degeneração da nossa economia será muito mais rápida do que se imaginava. Só está segurando ainda um pouco a onda porque Paulo Guedes deixou um legado muito positivo. O Brasil atravessou uma pandemia, o Brasil enfrentou os efeitos de uma guerra ainda em andamento no leste europeu com enorme resiliência, porque o Paulo Guedes deixou uma base muito firme, mas essa base também pode ruir porque está lá na cadeira uma pessoa que disse abertamente que não entende nada de economia. Aliás, o Fernando Haddad já deu alguma declaração sobre o plano de voo econômico do Brasil ou não? Ou só lá na Argentina dizendo que o Banco do Brasil vai oferecer linha de crédito para socorrer o vizinho falido? Até agora não ouvi nada sobre, nem dele, nem da equipe econômica dele. Augusto, a gente só está aguardando o final do mês para revisitar aquela tabelinha. Exato, agora nem eles sabem, né? Até agora, eu achava, pelo noticiário, né, da imprensa velha, eu achava que a moeda serviria para favorecer ou facilitar o comércio entre Brasil e Argentina. Pela discurseira aí dos caloteiros, eles querem para todo mundo, eles querem empréstimo em qualquer moeda. SUR, eles nem sabem quanto vale, empréstimo, porque o calote já está em preparação. Agora, diante disso, não adianta culpar o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, isso não cola. Isso é histórico. O povo sente a dificuldade, ele atribui ao governo que está governando. Não adianta falar em herança perversa, herança maldita, que não vai colar. O problema é do governo atual. O Haddad entende de economia o que eu entendo de física quântica. Zero. Ele não entende nada. Tanto que ele não sabe explicar para que vai servir a moeda que não existirá. Que não existirá. Agora, o Lula, diante de tudo isso, está preocupado em fazer a reforma do Palácio da Alvorada sem licitação, por decisão da primeira-dama Janja. Ela quer fazer a reforma. Eu fui me informar com essa turma que entende aí de patrimônio histórico. Não pode você fazer qualquer mexida no Palácio da Alvorada, ou no Palácio do Planalto, ou nesses prédios tombados, sem que um especialista conduza isso. Não tem essa história de chamar o amigo, né? Deve ter algum departamento para esse tipo de reforma na Odebrecht, né? Com os amigos do Lula, amigo do amigo. Não dá para fazer não, Janja, não vai conseguir, ela quer mexer no quarto. Talvez queira deixar mais romântico, né? O quarto do Alvorada. O Niemeyer era insensível a almas doces como a da Janja. Pois olha aqui, vou dar uma má notícia. Para botar ar-condicionado no Palácio da Alvorada, eles tiveram de rebolar, porque o Niemeyer não queria. E não pode pôr. Puseram, acabaram botando coisa do Brasil, né? A francesa. E a Janja fez o Lula anunciar a primeira obra do governo dele, a reforma que não haverá. Agora 19h04, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. O rombo de 43 bilhões de reais que ameaça a existência das lojas americanas atinge diretamente os 3 homens mais ricos do Brasil: Jorge Paulo Lemann,
Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira detêm 31% das ações da rede varejista. Os empresários divulgaram uma nota sobre o rombo na companhia. Os acionistas afirmam que foram surpreendidos pelo que a antiga diretoria chama de inconsistências contábeis e que levaram ao pedido de recuperação judicial da Americanas com dívida de 43 bilhões de reais. Eles ainda lamentam as perdas dos investidores e garantem que também sofreram prejuízos. O pedido de recuperação judicial foi aceito no último dia 19 de janeiro. Ana, o BTG, um dos bancos credores das Americanas, recorreu à justiça para reaver um crédito aí de pouco mais de R$1 bilhão. E a gente selecionou uma aspa aí de um trecho da petição que diz o seguinte: os 3 homens mais ricos do Brasil, ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem, são pegos com a mão no caixa daquela que desde 1982 é uma das principais companhias do trio, fecha aspas. Esse é um trecho da petição dos advogados do BTG que entraram na justiça para tentar reaver aí mais de R$1 bilhão de empréstimos às lojas Americanas. Agora fica a pergunta se o governo companheiro vai salvar os companheiros, né? Porque esse socialismo fabiano, que nós sabemos muito bem que o Lehman alimenta, ele faz parte de todo esse esquema para que o PT voltasse à cena do crime, como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também faz parte aí da sociedade fabiana e que durante muito tempo no Brasil alimentou, junto com o PT, Fernando Henrique, a falsa dicotomia de PT e PSDB, direita e esquerda, e hoje nós sabemos que todos fazem parte do mesmo balaio, né, do mesmo escopo ali de ideias, digamos assim, ideologia. Eu só queria voltar rapidamente, Paula, na história da Petrobras. Claro que a gente vai ficar levantando aqui a plaquinha, né? Agora faz o L, mas interessante linkar a história da Petrobras com o Nicolás Maduro, por exemplo. O Segredo até disse, né? Se eu também não viajaria se tivesse a cabeça aí colocada a prêmio por 15 milhões de dólares. E Segredo, se quiser ajuda, eu apareço aí para a gente conseguir esse prêmio. Mas o curioso é que essa ordem de prisão internacional ela foi expedida pelos Estados Unidos. E o curioso, Paula, é que nos últimos 10 meses, Joe Biden, que acabou com a independência energética dos americanos, Donald Trump, saiu da Casa Branca, deixou a América com uma independência energética, exportando barris de petróleo, e Joe Biden fechou absolutamente quase toda a produção de petróleo nos Estados Unidos e caiu de joelhos não apenas para a Arábia Saudita, mas para a Venezuela. Até Joe Biden teve que bater ali na porta do ditador e pedir para aumentar, por favor, a produção de petróleo, levantou ali algumas sanções contra o ditador, e aí curioso que ele não viaja exatamente por causa dessa ordem expedida pelos Estados Unidos. A verdade, Paula, é que a esquerda não sabe fazer conta, né? Não sabe fazer conta de matemática, é contra qualquer autonomia como um todo, autonomia individual, autonomia comercial, autonomia social, e hoje, principalmente, eles estão contra a autonomia intelectual, que é uma coisa que o brasileiro, como o senador Girão estava falando, o brasileiro adquiriu essa autonomia intelectual nos últimos 4, 5 anos, está gostando de política, de discutir pacotes sociais, econômicos, fiscais, e isso, na verdade, é o grande problema, é o grande terror para a esquerda, que onde eles colocam a mão é desastre na certa. E voltando ao tema do rombo das lojas americanas, mais instituições financeiras começam a cobrar
Agora a rede varejista. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social quer receber os 2 empréstimos cedidos ao grupo em abril e maio de 2018. A soma é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o BNDES, a cobrança está assegurada nas cláusulas de operações de crédito. Silvio, a fila agora não para de crescer de credores, né? Vai crescer mais, né? Ô, Paulo, eu queria fazer um comentário em uma linha, na verdade. Eu quero delegar o comentário à deputada Tabata Amaral, aqui de São Paulo. Eu gostaria de ouvir, publicamente aqui, o que a deputada federal Tabata Amaral pensa sobre toda essa situação. Está convidada a participar do nosso programa. Eu queria ouvi-la sobre o que ela pensa desse caso envolvendo o Lehman e os demais empresários. É só isso, meu comentário. Mas diz por quê, não quero te explicar por quê, não? Quero ouvi-la. Pois é, o Jorge Paulo Lema é que falou já, né? O próximo governo, o novo governo, numa reunião, vai fazer isso. Vamos lá. Eu nem não consigo lidar com esse tipo de cifra, então nem tenho inveja, porque para mim, você falar em 21 bilhões de dólares é um negócio tão grande aí que eu imagino quanto tempo demora para contar. Passa a vida contando. Pois bem, o Jorge Paulo Lema tem o patrimônio estimado aí, bem calculado pelo índice de bilionários da Bloomberg, é de 21 bilhões de dólares. Isso significaria hoje em reais 105 bilhões. Marcel Telles, 9 bilhões e 700 milhões de reais. São 48 bilhões e 500 milhões de reais. E o Sicupira, que é o mais pobre da trinca, tem 8 bilhões de dólares ou 40 bilhões de reais. Pois bem, individualmente, o que eles têm é superior, né, uma quantia maior que a do rombo das americanas. Então, vai vendo a fortuna. Eles têm juntos 31% das ações. Eles sempre trabalham em conjunto e acompanham diretamente a gestão. Eles chegam e mudam. Eles não têm mais um negócio que eles deixam rolar. Eles acompanham. Estranhamente, nesse caso, houve uma roubalheira, aí que tem que ser apurada, o que aconteceu, que foi feita durante um longo tempo, e que o último convidado para o cargo de presidente, em uma semana, ele tinha saído do Banco Santander, da presidência, e aí ele viu aquilo e em uma semana caiu fora e foi contar para quem que estava acontecendo. Para o Lema, o Telles e o Sicupira. Aí o que eles pedem? Uma recuperação judicial. Meu sonho é fazer uma recuperação judicial. Eu vou pedir para vocês um dinheiro a qualquer momento, e olha, eu quero que vocês agora recebam em recuperação judicial. Eu sou vítima da recuperação judicial da Abril, eu e alguns milhares. Ali é o seguinte, eles começam pagando uma quantia que você não despreza, né? Nós somos da classe média, aí você vai e pega. Aí eles vão reduzindo. No momento, o que eles deveriam estar pagando na Abril, para mim, para 300 mil aí, R$200 por mês. Suspenderam há 5 meses o pagamento. Qual é a tendência da maioria? Não vou ficar agora atrás desse negócio de abrir uma conta. Para receber 200 é melhor fechar. Aí você soma. Isso aí vê o que estão ganhando os novos donos da Abril. Que negociação que eles fizeram em cima da gente. Pois estão querendo fazer a recuperação judicial das americanas, cujos donos têm dinheiro para pagar o roubo. Como é que faz? Agora, o governo Lula sempre disse que não deveriam punir as empreiteiras que participaram do Petrolão, porque não se pode ameaçar o país com a perda de empregos. São 100 mil os funcionários das americanas. Como é que faz? Vão perdoar? Vão deixar, ou vão cobrar dos ricos, eles que vivem falando imposto sobre a fortuna, herança. Essa é a hora da verdade.
Agora, recuperação judicial, nessa eu quero entrar também. Vocês todos considerem-se ameaçados por mim. Eu quero também. Pois se o Lehman, com o dinheiro que tem, pode fazer uma recuperação judicial, eu quero também. E mais um banco na lista. O Safra tenta suspender o processo de recuperação judicial da Americanas. O banco tem 2 bilhões de reais a receber. Em recurso apresentado à Justiça, a instituição financeira argumentou que seria necessária uma perícia para determinar as reais condições da varejista. De acordo com o banco, um dos requisitos para ajuizamento da recuperação judicial não foi cumprido, a apresentação dos 3 últimos balanços da companhia. E aí, Segre, situação delicada das lojas Americanas. Seria a maior recuperação judicial da história. Nunca houve com desse porte. A maior até agora é da Odebrecht. Foi a Odebrecht, a Oi e depois a da Samarco, né? Perfeito. É isso aí. Diga lá, Segre. Não, primeiro que o Augusto voltou de férias mais incisivo do que costumeiramente, né? Tá? Eu não vou te emprestar dinheiro, Augusto, porque você vai fazer recuperação judicial e eu vou perder. Mas foi muito interessante que você mencionou. É um negócio da recuperação judicial, sem dúvida. O que chama atenção é cadê as empresas de auditoria? E eu gostaria de lembrar muito rapidamente o que aconteceu aonde mora Ana Paula, que é nos Estados Unidos, quando em 2001 a antiga Big Five da auditoria, que era Arthur Andersen, teve que entregar a licença para ser uma certificadora contábil quando ela fez a auditoria da Enron, da Texas, que também faliu. E por causa de quê? É difícil esconder um elefante por baixo do tapete, salvo que aquele que tem que olhar o tapete não consiga ou não deseje ver o elefante. Isso permite supor que essa manobra contábil possa não ser a única empresa que tomou a Americanas. E isso pode virar a ser um primeiro de alguns casos em que, com alguns desenhos contábeis, conseguiram enganar até, como o Augusto muito bem mencionou, uma pessoa que sabe do que tem que olhar, olhou e em uma semana falou, eu caio fora porque isso aqui vai dar problemas sérios. É o que se chama de contabilidade criativa, né, Segre? E uma notícia que acaba de ser divulgada, o comitê responsável por analisar indicações para a cúpula da Petrobras deu o aval para nomear Jean Paul Prats à presidência da estatal. O indicado por Lula será apreciado pelo Conselho de Administração na quinta-feira. Silvio Navarro, nós já demos inclusive na coluna O Ponto, que Jean Paul Prats tem 4 empresas ligadas ao setor de óleo, gás e petróleo, né? Ele até se desvinculou há um tempo, né, em razão da lei das estatais. Ô Paula, você se lembra da indicação do Adriano Pires para a Petrobras no governo Jair Bolsonaro, a gritaria que aconteceu, porque o Adriano Pires é conselheiro dessa área, mundialmente famoso, inclusive, não só aqui no Brasil, a gritaria, e agora o presidente da Petrobras tem empresas de óleo, de gás, de combustíveis, ou seja, não há nenhum conflito de interesse agora porque o governo é o governo do PT. O que aconteceu? E agora a gente também começa a ver que aquela mudança na lei das estatais, uma das primeiras que o tal do gabinete de transição empurrou para cima do Congresso Nacional, junto com a PEC da gastança, o cheque em branco, aquela primeira, né? Vamos acomodar o Aloysio Mercadante à frente do BNDES, não era só o Aloysio Mercadante, vão começar a aparecer vários outros personagens em cargos de direção de estatais, de autarquias, que têm vinculação ou que não poderiam por causa de alguma cláusula da lei das estatais. Mas é flagrante, o Jean Paul Prats é um suplente de senador, ele herdou um mandato, nem eleito ele tinha sido. E apareceu desde o primeiro dia ali, um dos papagaios de pirata do Lula, em todas as entrevistas, e a Petrobras já estava carimbada para ele. Agora, não há conflito de interesse porque é o governo do PT. Cadê o Congresso Nacional? Cadê a indignação do consórcio da imprensa? Olha, é flagrante o que está acontecendo, Paulo. E o Senado
encomendou um retrato em óleo sobre tela do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. A obra custou quase R$10 mil aos cofres públicos e vai ficar exposta na Galeria de Ex-Presidentes no Salão Nobre, em Brasília. Todos os ex-presidentes do Senado foram imortalizados no local. Ana, o retrato de Pacheco é até o momento o mais caro exposto na Galeria de Ex-Presidentes do Senado. Só por curiosidade, o quadro do Davi Alcolumbre custou R$ 8.900 e a obra de Renan Calheiros, R$ 8.200. Agora a gente vai pagar R$10 mil pelo retrato de Rodrigo Pacheco. Mas está certo, precisa ter essa gente lá para espantar tanto fantasma, né? É muito fantasma ali, esquema fantasma, tem tentáculos fantasmas e, ultimamente, o plenário em si anda muito vazio, só fantasma. Agora, ouvir uma notícia dessa e saber que o nosso dinheiro pagou isso, é melhor passar para um companheiro continuar complementando aí os comentários. E aí, Augusto? Então comento. O Alcolumbre, ele ficaria bem melhor num cartaz da Interpol, né? Aquele... E pelo caminho que vem percorrendo o Rodrigo Pacheco, daqui a pouco esse retrato caro tal pode servir de modelo para o mesmo cartaz. O mesmo cartaz. É só continuar fazendo o que faz, é questão de tempo. O segredo, só por curiosidade, esse tipo de prática aí também ocorre na Argentina? A gente pagando os retratos dos nossos parlamentares? Sim, sai da Lei Rouanet da Argentina. Voltou afiado. Voltou afiado. Voltou, mas estou gostando. É muito bom. A gente gosta desse Augusto. Mas você sabe que eu tenho uma sugestão para a classe política brasileira, que seria, faz um concurso público, chama muitos, e deve ter muitos artistas plásticos que fazem retrato e que gostariam muito de ter uma obra assinada por eles no Senado ou na Câmara dos Deputados. E falo sério, e pouparia de alguma maneira não somente o valor, que pode não parecer muito, R$10 mil, R$8.900, mas se você vai somando a quantidade de gastos que tem o Congresso Nacional, soma um valor importante. E daria a oportunidade de maravilhosos artistas plásticos de mostrar o seu talento sem custo para o Estado e com a possibilidade de divulgar um artista plástico que hoje talvez ninguém conhece. Quer complementar, Silvio? Eu acho que muito já foi dito, Paula. Agora eu fico imaginando, porque o Senado tem visitas guiadas, né? A Câmara dos Deputados também. Para quem visita Brasília pode conhecer entrando pelo túnel do tempo ali, que é onde tem a galeria das fotos dos presidentes. E olha, de um lado, Davi Alcolumbre, do outro lado aparece o Renan Calheiros, Edson Lobão, José Sarney, Rodrigo Pacheco. É um trem fantasma, né? Eu acho que não há mais nada a dizer nesse sentido. É verdade. É um susto a cada olhada. Né? Bom, e a gente está terminando aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Quero agradecer muito a sua companhia. E uma informação que chegou agora, está ocorrendo uma transmissão clandestina aqui do programa Oeste Sem Filtro na plataforma do YouTube. E eu quero pedir, pessoal, nós estamos transmitindo o programa aqui, Oeste Sem Filtro, apenas na plataforma Rumble. Então, a gente pede que você nos acompanhe por aqui, toda a nossa programação, tanto o Oeste Sem Filtro, quanto o Estúdio Oeste, o Oestecast, as Liberais, toda a nossa grade de programação está aqui reunida na plataforma Rumble. Nós não estamos transmitindo absolutamente nenhum programa no YouTube, então está ocorrendo uma transmissão clandestina. Me informaram que mais de 13 mil pessoas estavam acompanhando o programa por lá. Não é na nossa página. Eu não sei, acho que é uma página clandestina que eles criaram. Então isso é importante. Mas tem mais de um, inclusive. Eles não tinham interditado o programa, não? Não está mais? Eu acho que é bom avisar também que esse pessoal que está transmitindo de maneira clandestina, isso prejudica a Revista Oeste, porque nós estamos respeitando aí as restrições, /censura, o que quer que você pense sobre o que aconteceu com o nosso canal no YouTube, mas nós saímos de lá e estamos aqui no Rumble. E qualquer transmissão clandestina no YouTube prejudica a Revista Oeste. Nós não estamos mais no YouTube. Todos os nossos programas estão agora no Rumble.
Exatamente, então tá dado o recado, pessoal, para vocês acompanharem a gente por aqui na plataforma do Rumble. Não esqueçam aí de se inscrever e deixar o seu comentário. E agora a gente também tem um recado, aliás, temos o resultado da nossa enquete. Posso sugerir uma pauta também, uma pauta para a imprensa, o consórcio. Eles não noticiaram que o YouTube tinha proibido a exibição do nosso programa? Agora tem de noticiar o que fez o YouTube. Eles estão transmitindo clandestinamente o nosso programa e tal. Eu não imaginava que leria uma coisa dessas, mas estou tendo o prazer de saber disso. Simples assim. Bom, queria dar o resultado da nossa enquete do dia hoje. Temos aí, produção? Então vamos lá. Você é a favor do retorno do Brasil à cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos? Então, sim, 3%, não 97%. A gente falou bastante a respeito aí dessa cúpula ao longo do programa. Tá aí o resultado da nossa enquete. Participe, pessoal, sempre pelo site da Revista Oeste e também pelo Twitter oficial aqui da revista. A gente está sempre fixando a nossa enquete do dia. Bom, começo me despedindo pelo Gustavo Segre, já que falamos de CELAC bastante. Obrigada mais uma vez por estar conosco de maneira virtual, Segre. Imagina, para mim é um prazer. Estava fazendo a reflexão se a pessoa que está transmitindo irregularmente pelo YouTube tem um canal monetizado, estaria ganhando dinheiro em função de uma coisa que não deveria estar publicando. Mas eu gostaria de terminar, Paula, com uma declaração que fez o Instituto Mises sobre o que é fascismo, que é tanto mencionado pela esquerda. E me digam que governo lembra a definição. O fascismo é um sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, a que são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia subsidiando grandes empresários com boas condições políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos e torna o poder executivo o senhor irrestrito da sociedade. Qualquer semelhança com o governo de esquerda é pura casualidade. Ana Paula Henkel, ficou linda, belíssima de verde. Muito boa noite, obrigada mais uma vez por mais um programa. A senhora também, Paula Leal, nossa âncora maravilhosa. Muito boa noite, craque Silvio, mestre Augusto Nunes, afiadíssimo. Querido Segre, eu queria chamar uma foto aqui que eu mandei para a nossa produção para me despedir hoje, aniversário de morte do querido professor Olavo de Carvalho, e escolhi essa frase para me despedir do programa hoje: não parar, não precipitar, não retroceder. Isso é tudo, com a advertência suplementar de que precipitar é retroceder. Então é isso. A todos os queridos alunos do professor, admiradores do professor, da obra do professor, não o Olavo de Carvalho do Facebook, das redes sociais, mas da profunda obra que ele deixou, e hoje ele continua mais relevante e mais vivo do que nunca. Um abraço, então, a todos os alunos e a família do professor Olavo de Carvalho. Ele faz muita falta. A todos vocês, boa noite e até amanhã. Grande Silvio Navarro, muito boa noite. Ainda bem que deu tempo de acompanhar aí o restante do programa, né, Silvio? Estou sempre no aquecimento, Paula. Olha só, obrigado a você, a querida craque Ana Paula Henkel, meu amigo Gustavo Segre e mestre Augusto Nunes. Sobretudo, obrigado a você que nos faz companhia nas tardes aqui da Revista Oeste. E eu me despeço pedindo para que o Ministério das Relações Exteriores diga qual é o papel do Brasil na CELAC. Eu acabei de clicar aqui, www.gov.br/MRE, né? Tem lá, inclusive tem um link no próprio Ministério da Educação. Clique aqui para saber qual é o papel do Brasil na CELAC. E diz, desculpe, mas esta página não existe. A página está fora do ar. Vamos atualizar, porque o brasileiro precisa saber o que o Lula e a delegação brasileira estão fazendo lá. Augusto Nunes. Muito bom. Muito boa noite, parceiro de estúdio. É ótimo estar com vocês, sempre. É por isso que eu não estou afiado, não. Eu estou feliz com a volta. Boa noite, minha âncora querida. Boa noite, meu velho amigo, meu irmão Silvio. Boa noite, grande Segre. O Segre deveria cantar sempre que termine um programa, mas a gente espera ele aqui. E boa noite para a Ana,
a minha parceira tão querida. E boa noite a vocês que permitem que a gente faça um programa absolutamente independente. É isso aí. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble, e nós estamos apenas aqui nessa plataforma, e deixar o seu comentário. E logo mais, às 8h30 da noite, acompanhe aqui no canal do Rumble As Liberais. A convidada de hoje é a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito. Uma boa noite e até amanhã.